43ª edição da Feira do Livro de Uruguaiana 2019. Vamos conversar agora com Marcelo de Carvalho Ribeiro. O Marcelo já tem alguns trabalhos publicados, Marcelo, porque eu lembro que na feira do ano passado já lançaste alguns livros, né? Isso, boa noite a todos. Desde 2015 eu já venho lançando livros anualmente. Agora, este ano de 2019, estou lançando 2, que é o meu 7º e 8º livro. Ótimo, ótimo. Que vão ser lançados, inclusive, amanhã, às 19 horas, aqui na Casa do Patrono. Vai ser, os meus especificamente serão na Cerveteca, aqui no Clube Comercial. A meia quadra daqui. Ótimo, ótimo. Tá, da Ana ali, da né? Ana. Da Ana. Isso. Que legal, um ambiente maravilhoso. Isso. Ali, maravilhoso. Mas é tão próximo que não acredito que o espírito da feira não dentro chega. da feira. É dentro da feira. Exatamente. Isso. Que legal, que bom saber disso. O nome da obra é assim, o título da obra é isso aqui. Hipatia de Alexandria. Explica um pouquinho o que é essa obra. Depois nós falamos da segunda. A pronúncia é um nome latino, se diz Hipácia, né? Hipácia de Alexandria. Era uma mulher que nasceu no ano de 370 da era cristã e morreu no ano de 415. Esta mulher, ela é considerada a primeira filósofa, matemática e astrônoma da história. Ela teve uma vida totalmente dedicada ao conhecimento, trabalhou muito pelo conhecimento e pela liberdade de pensamento. E ela acabou sendo martirizada por sacerdotes cristãos no ano de 415, justamente por defender a liberdade de pensamento. Todos nós, em nossas casas, nós temos o contador de água. Aquele equipamento de medição para medição de água, me faltou o nome agora, foi criado por ela. Da mesma forma, as voltas que a Terra dá ao redor do Sol na forma elíptica e não de um círculo perfeito, ela foi a primeira pessoa a declarar que a Terra fazia este movimento ao redor do Sol. Que legal, uma ótima pesquisa. Hipátia de Alexandria. Me permita só fazer uma complementação. Em língua portuguesa, só existia um livro produzido sobre ela, de um autor de sobrenome Fernandes, publicado em Portugal no final dos anos 2000, do final dos anos 1999, 2000, por aí. O meu é o segundo livro de língua portuguesa e o primeiro no Brasil sobre ela. Que legal. E é escrito em primeira pessoa, é ela declarando as memórias dela, como se tivesse voltado para contar. Pois é, agora que eu vou te fazer uma pergunta assim, ó. Por que tu chegasse e pensei, não, eu vou escrever sobre isso? Por quê? O que te atraiu a esse tema? Veja bem, para que os nossos amigos possam entender, quem quiser conhecer a história dela, pode assistir um filme chamado Alexandria. Este livro conta a história dela, com algumas imperfeições próprias da questão da dinâmica cinematográfica, mas um filme muito bom. Eu já conhecia a história dela, já havia pesquisado, conhecia, e foi um fato estranho. Tu me perguntasse uma coisa que é chave, fundamental. Era uma madrugada de quinta-feira, 23 de maio de 2019, 5 horas da manhã. Minha cachorrinha, a Doris, me acorda porque queria tomar água. De madrugada, de vez em quando, tem essas coisas, vai lá me incomodar. Me levanto, fui levar a Doris para tomar água. Enquanto ela tomava água, eu estava ali olhando na internet e vejo uma publicação sobre Hipácia de Alexandria. Já conheci a história, não precisei ler a matéria, mas naquele momento eu fui tomado por uma decisão. Eu vou escrever sobre ela. Como é que vai ser? Eu sabendo, não tem material suficiente. Mesmo assim eu vou arriscar. Compartilhei no Facebook para não esquecer. Sim. E fui dormir. 2 dias depois eu começo a escrever o livro. Parei o que eu estava escrevendo. E agora, 5 meses depois, saiu um livro de 336 páginas. Agora vem a pergunta, então, que surgiu. Como que tu conseguiste, então, encontrar conteúdo? Porque só de tu dizeres, só tu comentares que aqui no Brasil tinha apenas um livro, né? Onde que tu foi muitas pesquisas na internet, livros. Eu estive em bibliotecas em São Paulo, atrás. Me virei como pude. Informações daqui, informações dali, comecei a juntar. E aí, quando eu comecei a efetivamente traçar as linhas mestras do trabalho, tudo me dizia, a minha razão me dizia, Marcelo, tem que escrever esse livro em terceira pessoa, eu falando dela,
mas alguma coisa me dizia tem que ser em primeira pessoa. E Marcelo, saiu o livro em primeira pessoa. Assim, ó, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E a bem da verdade, só para te responder, eu acredito muito na questão de inspiração. Este livro, posso te dizer, desde aquele primeiro momento, eu não escrevi sozinho. Olha só. 2 dias depois começou a me chegar material. E chegou material até agora há pouco. Sim. Até material de pessoas que haviam morrido, cadernos, livros, falando sobre a Grécia, sobre o Egito, inacreditavelmente chegavam nas mãos da gente. Todos nós que escrevemos, nós somos canais abertos. E as coisas chegam. Muitos de nós acham que é resultado eminentemente da nossa inspiração, do produto do nosso estudo, do nosso trabalho. Meu amigo, minha amiga, por melhor que tu trabalhe, que tu saiba, tu não escreve sozinho. Todos nós escrevemos com a ajuda do plano espiritual e com inspiração. Tem um roteirista, acho que até de televisão, que um dia ele costumava escrever no escritório dele, ele chegou na cozinha, né, e a esposa dele perguntou assim, ué, o que eu para escrever? Normalmente tu fica tão concentrado escrevendo que, né? Não, os personagens começaram uma briga, deixei que eles ficassem brigando lá. Porque é isso, toma vida, né? Toma vida. Os personagens têm vida própria, é algo fantástico. Falar em personagem, normalmente quando a gente vai pesquisar sobre a vida de uma pessoa, fazer a biografia ou algo parecido, a gente sempre se apega ao que ela realizou, o que ela fez, que é o que fica normalmente registrado. Sem dúvida. Fica registrado, fez isso, fez aquilo e tal. E a gente esquece da personalidade dela. No caso da Hipácia, tu conseguiste perceber, assim, nas tuas pesquisas, a personalidade dela? Sem dúvida. A ideia que tu sem dúvida. Passou é que tu escreveu na primeira pessoa. Eu termino o livro, porque era ela falando. No final do livro, vai as minhas considerações no pós-escrito. E ali eu pincelo nitidamente como era a personalidade dela, de acordo com a minha percepção. Com a percepção de outros historiadores que falaram sobre ela, que era uma mulher extremamente doce, culta, educada, inteligente, meiga, corajosa e muito sonhadora. Em um mundo absolutamente masculino, ela conseguiu abrir espaço para ela, ajudada por seu pai, que era o filósofo Theon de Alexandria, e conseguiu aquilo que nenhuma outra mulher havia conseguido. Um espaço no mundo acadêmico, respeitada, né, e como matemáticos de todo o Império Romano, de fora do Império Romano, mandavam problemas para ela resolver, e ela resolvia todos. Era um gênio que viveu no século V da nossa era. Sim. E muito pouco lembrada, hoje praticamente esquecida. O que nós queremos fazer é ajudar a trazer um resgate da memória dela. Eu sei que já comentou um pouquinho sobre, já comentaste um pouquinho sobre a morte dela, mas eu gostaria que detalhasse um pouquinho mais, assim. Sobre a morte dela? A morte dela. O que acontece foi o seguinte, a partir no início do livro eu começo a dizer o seguinte, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. O cristianismo, ele veio para nós como um remédio espiritual para a humanidade, adoentada e embrutecida. Isto serviu como um remédio, puramente como um remédio, até o ano 312 da nossa era, quando o cristianismo primitivo, as lições e o que o mestre Jesus havia nos ensinado, vigoravam eminentemente. Em 312, Constantino, lutando contra Maxêncio, vence Maxêncio e declara o cristianismo a religião oficial de Roma. A partir daí, começa uma fusão, um sincretismo entre o cristianismo primitivo e as religiões pagãs romanas. O resultado dessas duas vertentes produziu algo chamado Igreja Católica. O catolicismo nasceu aí. A partir daí, abriu caminho para que os sacerdotes, que antes eram perseguidos, se tornassem agentes perseguidores. E tentassem, de oprimidos, ficaram agora a opressores, fazendo com que, no Império Romano, todos têm que ser cristãos. E o pano de fundo desse livro sobre a Hipácia, o que ele mostra? Ele mostra eminentemente
o fim do Império Romano, o descalabro do Império Romano e sobressaindo a Igreja Católica. Esta mulher, ela poderia muito bem ter se convertido ao cristianismo, estava salva e tudo muito bem. Ela em nenhum momento traiu as suas convicções, os seus princípios e a sua orientação religiosa. E isto custou a vida dela. No ano de 415, durante a quaresma, numa determinada manhã, ela estava saindo do Museu de Alexandria, onde ela lecionava, indo para casa, a carruagem que a levava foi interrompida, e sacerdotes cristãos revoltados, porque já havia rumores de que ela era uma bruxa, que ela era fazia satanismo, tiram ela da carruagem, surram na rua, ela tem os cabelos arrancados da cabeça aos tufos, espancada, a roupa arrancada, e ela é levada de arrasto para dentro de uma igreja. Dentro dessa igreja, já desacordada, ela tem a pele do seu corpo retirada, com cascas de cerâmica, facas e fios de ostras, e depois ela foi esquartejada e morreu por defender a liberdade de pensamento. Vejam só como acontece a coisa. Isso aconteceu há nada mais nada menos do que 1.600 anos, 1.604 anos. Tá? 1.500 e tantos anos depois, em 1975, é declarado pela ONU o Dia Internacional da Mulher. Que dia foi escolhido o Dia Internacional da Mulher? Por outros fatores, dia 8 de março. Coincidentemente, a data do martírio de Hipácia de Alexandria. O destino tem dessas coisas. E uma ótima referência, como diz aqui no Sul, uma baita referência, né? É verdade. É verdade. A segunda obra, Ponto de Luz. Ponto de Luz é um livro que já nasceu pronto. Eu tenho uma grande amiga que é também escritora, chamada Rita Maidana. A Rita Maidana, ela tem uma página no Facebook chamada A Escrevinhadeira, com mais de 150 mil seguidores. E a Rita sempre me pedia, Marcelo, tu tem que criar uma página no Face para te mostrar a tua obra, mostrar o teu trabalho. E um dia eu aceitei o conselho insistente dessa minha generosa amiga e abri e criei uma página no Facebook chamada O Escriba. Era setembro de 2018. O que eu fiz? Em setembro agora de 2019, eu me dei conta que ao longo de um ano eu já tendo alcançado 38 mil seguidores e algumas das minhas publicações terem alcançado mais de 5 ou 7 milhões de visualizações. Eu digo, algumas dessas minhas publicações eu vou fazer uma seleção e eu vou publicar num livro. Resultado, saiu desse livro, Ponto de Luz. Quando eu criei esta página, eu tinha ideia de fazer como um palco para que eu pudesse mostrar a minha obra literária. Tá? Só que ela seria permeada também por publicações de frases, pensamentos, alguma coisa de otimismo e tal. Só que eu começo a ver a carência da população, não de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil e de fora dele, a carência sobre assuntos motivacionais, autoajuda. Não é? Nós estamos com muitas pessoas com depressão, muitas pessoas buscando suicídio. Resultado, o assunto literatura ficou esquecido, segundo, terceiro, quarto, quinto, milésimo plano, e a abordagem foi outra. E alcançamos resultados impressionantes, milhões de visualizações. E isso é um trabalho. Por que eu estou publicando? Primeiro, como registro disso, para levar também algo físico para as pessoas e também para motivar outras pessoas que não utilizem apenas o Face unicamente como mecanismo de distração, como mecanismo de pregar unicamente nesse momento que a nossa sociedade está doente, quando se trata de um assunto política, rachada entre pseudo-direita e pseudo-esquerda, quando na realidade todos nós estamos dentro do mesmo barco. Eu acredito que nós devemos deixar um pouco isso de lado e tentar auxiliarmos os nossos irmãos que estão precisando com algo positivo. Vamos somar em vez de dividir. Somar ao invés de subtrair. Auxiliar. Qualquer um de nós pode contribuir com qualquer coisa. Mas saiba que seja a coisa que tu puder contribuir, vai ajudar outras pessoas. Desde que ela seja positiva
e motivante. O que tu publicares, pensa antes, isso vai servir para o bem ou para o mal? Se for servir, não tiver certeza que vai servir para o bem, reconsidera, pensa mais 24 horas, isso vai fazer bem ou vai fazer mal? Porque acontece? A maioria dessas publicações que tem caráter, que não sejam caráter positivo e sadio, elas criam egrégoras. O que são egrégoras? Egrégoras são formas de pensamento que aglutinam o pensamento de determinados grupos de pessoas, que acaba formando umas determinadas facções de pensamento, que não ajudam em nada, muito pelo contrário, prejudicam. Nós temos que utilizar a internet, essa máquina de informação brilhantíssima que hoje nós temos na nossa sociedade, de uma forma positiva, atuante e que possa nos verdadeiramente irmanar, integrar a humanidade. Não é? A informática ela veio para integrar, mas só que determinadas pessoas estão utilizando elas como um outro objetivo. E eu sou um simples cidadão que moro no interior do Rio Grande do Sul, né, quase no fim do mundo, como diria o nosso amigo Papa Francisco, e a gente chega a lugares, eu já tenho pessoas, seguidores da página que moram na Rússia, moram nos Estados Unidos, moram na Arábia, moram na Espanha, moram em Portugal, moram na França, moram no Chile, na Argentina, Uruguai, Paraguai. É impressionante que as pessoas criem uma página e tentem colocar o assunto que gostam ali dentro e vai ver o resultado que isso vai ter e quantas pessoas vai ajudar. E ponto de luz é o que a gente precisa hoje, né? Exatamente. Exatamente. É um ponto de luz. Como um farol para nos guiar. A gente está muito distraído com Exato. os pontos de escuridão. Exatamente. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, um escritor também, ele dizia assim, que a gente sempre criticou que a mídia nos manipulava, né? A gente, porque a Globo, porque isso, porque aquilo, que os grandes, né, tal. Mas quando deu a oportunidade para nós nos comunicarmos através, por exemplo, da internet, é nós que tentamos manipular os outros. Né? Exato. Então, quer dizer, foi dado para nós uma grande oportunidade, uma ferramenta excelente para a gente fazer o bem, e às vezes a gente não se dá conta de estar fazendo mais mal do que bem. Né? E que a gente comece, os amigos que estão nos assistindo pela live, que tenta controlar por 1, 2 dias apenas o tempo que tu fica na internet. Só para saber quanto do meu tempo eu desperdiço ali. Não são minutos, são horas. Essas horas a gente poderia estar lendo, mas nós estamos na internet nos distraindo. Esse momento de distração é como tu pegar o teu tempo e jogar fora. Eu lembro ao amigo e amiga que o nosso maior tesouro que nós temos na vida são 2. Um é o tempo que nos resta e o outro é a saúde que nós temos. Então não vamos desperdiçar nem a nossa saúde, nem o tempo que nos resta. Vamos utilizá-lo de uma forma positiva, de uma forma que ela deixe algum rastro da nossa passagem aqui pela Terra e para ajudar os nossos irmãos. Isso é fundamental. Muito bom. Esse é o Marcelo de Carvalho Ribeiro. Marcelo Ribeiro, ou Marcelinho. Também. Marcelo, foi um prazer conversar contigo. Faz horas. Olha, faz horas, desde a feira do ano passado. É verdade. Eu estava querendo conversar contigo. Mas foi uma honra muito grande para mim. Estou muito feliz mesmo. Muito feliz de ter tu disponibilizar meus minutos. Não, por favor, é uma honra. Eu que agradeço vocês abrirem os microfones e as câmeras para nós, nos ouvirem e parabenizo a vocês pelo trabalho excelente que vocês fazem, que isto engrandece a feira e engrandece a Uruguaiana. Parabéns. Que bom. Obrigado. Este é o Marcelo. Muito obrigado.